vamos agora começar a falar de dispositivos de armazenamento. Então, isso é até legal para consolidar o seu entendimento. É interessante isso. Eu falei no slide anterior, estou repetindo. A unidade de memória lá sonhada na arquitetura de von Neumann é somente a memória principal. Quando falamos de dispositivo de armazenamento, nós falamos dos dispositivos não voláteis. Dispositivos que vão manter o seu computador, vão manter todos os dados que você gravou com o seu computador desligado. E o dispositivo de armazenamento mais famoso é o disco rígido. Questão de prova, você não vai errar mais. Disco rígido não é memória principal. Disco rígido é dispositivo de armazenamento, é dispositivo secundário. Na arquitetura de von Neumann, disco rígido é dispositivo de entrada e saída, no qual você guarda os dados e você tira os dados de lá. Quando você joga a informação na memória RAM, essa sim é a unidade de memória, é a unidade principal. Legal? Essa é a primeira ideia que eu quero deixar aqui agora para você não esquecer. Disco rígido também pode ser chamado de Winchester. Também pode ser chamado, lá na descrição do seu computador, de HDD, de Hard Disk Drive. Disco rígido, ele é a principal e a mais famosa, é o mais famoso dispositivo de armazenamento do computador. Embora na arquitetura de von Neumann você só precise de uma unidade de memória para o computador funcionar, a grande verdade é que todo computador precisa de um dispositivo de armazenamento secundário, senão ele não tem de onde puxar as informações para carregar na memória principal. Quando você liga o seu computador e o seu sistema operacional inicializa, você precisa puxar no disco rígido, ou mesmo no pendrive, ou mesmo num DVD, você precisa puxar as informações de algum dispositivo secundário para carregar no primário. É por isso que o disco rígido ele é um componente tão importante na descrição de um computador, porque ele diz respeito à capacidade máxima de armazenamento que você terá local dentro da sua máquina quando ela estiver desligada. Discos rígidos, esse Winchester, esse Hard Disk Drive, da maneira que a gente conhece, ele é eletromecânico. Ele é eletromecânico. Por quê? Ele precisa de energia elétrica, mas ele é um dispositivo mecânico assim mesmo como você está vendo. Esse aqui é um disco rígido aberto e você está vendo aqui a agulha dele. O disco rígido ele pode ser dividido em setores e trilhas. É como se fosse uma pizza. Está aqui uma ilustração simbólica. Ele como se fosse uma pizza. Ele tem setores, ele tem trilhas. E quando você puxa e você armazena informações, essa agulha precisa passar no local certo, no trecho certo para gravar ou para puxar a informação de lá. E é por isso que o disco rígido ele é tão lento se comparado com as memórias principais dos computadores. Discos rígidos nos dias de hoje, eles já estão alcançando a ordem de grandeza dos terabytes, 1 tera, 2 tera, 4 tera. Então 1 tera, a gente vai falar de unidade de medida mais à frente, mas 1 tera ele tem 1024 gigabytes. Então é uma ordem de grandeza ainda superior, é uma quantidade de armazenamento que a evolução da informática cada vez mais tem tornado irrelevantes essas capacidades de armazenamento. Meu primeiro computador em 95 ele tinha 850 mega e o disco vivia vazio. Só que aí a tecnologia vai avançando, os programas vão ficando mais pesados, mais complexos e cada vez mais nós precisamos de forma famigerada de mais espaço. Os discos rígidos hoje estão na ordem de grandeza dos terabytes, embora ainda existam alguns discos mais antigos com 512 gigabytes. Ok? E uma outra informação interessante associada ao disco rígido é que o disco rígido ele pode ser mensurado em rotações por minuto. Então, os discos rígidos de desktop hoje possuem 7.200 RPM. Disco rígido de notebook, que é um pouco menor, mais enxuto, mais compacto, esquenta mais, trabalham a 5.400 RPM. E RPM é isso mesmo, é rotação por minuto. É esse disco aqui girando, ó. É quantas voltas esse disco dá em 1 minuto para a agulha passar pelos setores e ler as informações e tal. Então, quando a gente descreve isso
a gente descreve na ordem de grandeza a gente tem também como uma característica dos discos rígidos descrevê-los em rotações por minuto. E temos aqui o dispositivo que está entrando na moda, o dispositivo Bam, que é o Solid State Disk, que é o disco de estado sólido aqui, ó, Solid State Disk. Solid State Disk, disco de estado sólido. E cada vez mais notebooks estão vindo com SSD, computadores mais novos estão apresentando, às vezes, o que eles chamam de armazenamento híbrido. Eles trazem um pedaço do disco como SSD e o restante do disco como o disco tradicional. Então ele tem os dois dentro do computador. Computadores de última geração já estão vindo somente com os discos SSD. E o disco SSD é um tipo de memória ROM, falamos lá que ele é uma memória flash. O armazenamento nativo do smartphone também é memória flash. O cartão SD card que você coloca no smartphone também é memória flash. E o disco rígido é memória flash. E por que esse disco ele é tão bom? Por que os computadores mais novos cada vez mais estão vindo? Primeiro, porque ele tem um menor tempo de acesso à memória. Então, nós mostramos lá que o disco rígido ele fica rodando, a agulha precisa chegar no setor para gravar. E o tempo de acesso a qualquer pedaço do disco SSD, ele é igual e instantâneo. Então, quando o disco tem que ir de um lugar para o outro, isso consome tempo. Já no SSD, isso é praticamente instantâneo. Não existem partes móveis dentro do SSD. Então, isso até, inclusive, torna o disco rígido, o disco SSD, ele suporta mais impacto. O conceito de vida útil do SSD é diferente. Disco rígido, ele roda a 7.200 RPM novo. Disco vai ficando velho, ele vai ficando mais lento. A vida útil do SSD aqui, ela não é mensurada em torno das partes mecânicas. É um outro conceito. O SSD possui consumo reduzido de energia. Então, hoje em dia, consumir menos energia é muito importante. São custos. E o consumo de energia no SSD é um pouco menor. Taxa de transmissão de dados é muito mais elevada. Então, não só o tempo de acesso é menor. Existe uma coisa chamada latência, que é o tempo que você leva, digamos assim, para a agulha encontrar a informação. Isso é latência. E existe o tempo de transferir a informação. Não só a latência no SSD é menor, como o tráfego de informações, puxar a informação de um SSD é bem mais veloz do que puxar de um disco rígido. E agora, antes de falar disso aqui, vou até falar, o SSD, ele, digamos assim, é um conceito que não deveria ser relevante, mas um disco SSD, ele até suporta pequenas quedas, assim como o pendrive. E o disco rígido antigo, de rotações por minuto, se ele toma uma pancada, a chance dele estragar é muito mais alta, justamente porque ali qualquer coisinha não pode empenar. Então, o disco, até nisso, digamos assim, o SSD tem uma certa vantagem. Ele aguenta mais pancada do que o disco rígido. Mas, se o disco rígido é tão bom, se o SSD é tão bom, por que todo mundo não usa só SSD? E é aqui que a gente chega, ó. Porque disco SSD é caro pra chuchu, né? Então, é caro pra chuchu. Os discos SSD, eles hoje são tão mais caros que os discos antigos, os discos eletromecânicos, que fabricantes montam computadores híbridos com um pedaço de SSD e com um pedaço com um disco SSD e com um disco rígido convencional para o sistema operacional e os programas mais importantes ficarem no SSD e o resto ficar no disco antigo. Quando você leva isso para o universo Apple, você consegue perceber que a coisa fica mais evidente. iPhones com 128 GB de armazenamento, eles têm um preço. Com 256 GB de armazenamento, eles ficam muito mais caros.
Os computadores de top também da Samsung, computadores, notebooks da Samsung, notebooks da Apple, você verifica o preço. Você tem a configuração idêntica com o disco rígido convencional. Quando eles colocam o disco rígido SSD, os preços sobem na casa de milhares de reais só para você ter um disco SSD. Ele realmente é tudo de bom e ele é mais caro. Só para não ficar em branco também, falamos que eu falei que o conceito de vida útil do SSD, ele não está atrelado a componentes mecânicos. O disco rígido ele vai ficando velho porque as partes vão se desgastando. E a vida útil do disco SSD está atrelada à quantidade de leituras e escritas que uma célula de memória pode sofrer. E aí vai algo que eu lecionava antigamente somente como uma curiosidade, passou a cair em prova. É que não se recomenda a desfragmentação de discos rígidos, de discos SSD. Você sabe o que é desfragmentação? Isso pode cair só na parte de sistema operacional, dependendo do seu computador, mas é legal tratar aqui, porque ajuda a gente a consolidar o conhecimento. O disco rígido convencional eletromecânico, vamos fazer de conta, eu vou desenhar uma pizza. Tudo bem que você já entendeu que existem várias camadas, né, no disco eletromecânico, mas vamos desenhar uma pizza aqui, somente em um nível, para você entender o que é desfragmentação. O disco rígido convencional, você foi lá e instalou o Windows, aí você instalou aqui. Aí você foi lá e instalou um outro programa, aí você instala aqui. Aí você instalou mais um programa, aí você instalou aqui. Aí tinha um programa que você usava e você não usa mais, aí você desinstalou. Aí você vai instalar um programa que é muito grande, aí você instala um pedaço aqui e um outro pedaço dele vem para cá. Ao longo do tempo, instalando e desinstalando programas, as informações num disco rígido convencional, elas ficam totalmente espalhadas e é por isso que o computador fica mais lento. Quando você usa a desfragmentação de disco que seu sistema operacional possui, normalmente é uma ferramenta que já vem no sistema operacional, o Windows, esse desfragmentador de disco, ele começa a organizar as informações no disco de novo, juntar aqueles programas que estavam separados, colocar tudo mais próximo do começo do disco, porque o começo do disco é a parte mais rápida do disco, é a parte que a agulha leva menos tempo para ler, menos tempo para acessar a informação. Então, desfragmentar um disco rígido eletromecânico é importante e é saudável fazê-lo de tempos em tempos. Já o disco SSD é um disco no qual, eu falei para você que a latência é menor e a latência é idêntica para qualquer pedaço do disco. Então você não precisa desfragmentar o disco SSD para que as informações fiquem mais agrupadas. Porque as informações, elas já estão, o tempo de acesso é idêntico. Mas o tempo de vida de um disco SSD é contado, cada célula de memória no disco SSD, ela suporta, vou chutar aqui, 20 mil acessos antes de começar a estragar. Então, se você ficar desfragmentando e trocando informação de um lado para o outro dentro do disco SSD, você começa a queimar o tempo útil da célula de memória, porque você fica trocando a informação de lugar várias vezes. Então, é por isso que não se recomenda desfragmentar disco SSD, porque você diminui a vida útil dele e não tem efeito prático nenhum no sentido de deixar o computador mais rápido. Isso aqui eu ensinava como curiosidade e já passou a cair em prova. Então, é uma informação, algo que você também precisa saber. Eu sei, né? Eu estou te passando muita informação. Pois é, hardware é um dos assuntos que possui mais informações condensadas assim em pouco tempo. Mas eu acho importante você ter... É necessário, na verdade, você ter esse conhecimento para acertar questões sobre o assunto. Questões de prova de hardware são muito rápidas. Quer ver? Olha uma questãozinha aí. Os notebooks ultra finos, os ultrabooks, utilizam drives do tipo SSD, ao invés de HDs. Nem todos, assim, não adianta profetizar, né? Profetizou, nem todos, mas assim, é uma regra do ultrabook realmente ter o disco SSD, que ele consegue ficar ainda mais fino,
ele é ainda mais silencioso, o disco eletromecânico faz barulho, mais resistentes e de acesso mais rápido. Assim como os pendrives, os dispositivos SSD utilizam chips BIOS. Aí você olhou, cara, chips BIOS, o que é isso? Isso deve estar errado, com certeza está errado. Para armazenar as informações. Esses chips são baratos e compactos. Nossa, chip barato e compacto. Porém, o acesso a eles é mais lento do que o acesso às memórias. Isso aqui tá parecendo conversa de bêbados, gente. Assim, não dá nem para começar a explicar, porque só vai te deixar mais confuso. Soou conversa de bêbado e é conversa de bêbado mesmo. Nem lê essa linha aqui, tá tudo muito confuso. Os dispositivos SSD utilizam memória flash para armazenar dados. Esse tipo de memória não perde seu conteúdo quando a alimentação elétrica é cortada. É verdade, é isso aí mesmo. Aqui, toma meu like, tá certo. Mas vamos continuar. Memória flash para armazenar dados. Esse tipo de memória perde seu conteúdo quando a alimentação elétrica é cortada. Opa, aqui está o erro dessa alternativa, então é melhor ignorarmos a alternativa, ok? Alternativa D. SSD usa registradores. Afe Maria, aqui ele traz um negócio lá dentro do processador. Para com isso. Registradores para armazenar informações. Os registradores são tipos de memória de acesso muito rápido, porém muito caros. Isso aqui é verdade sobre registradores, mas SSD não usa registradores, isso não tem a ver. A alternativa é memória cache, não. O SSD não é memória cache, memória cache é aquela memória lá do processador. Para armazenar dados. Esse tipo de memória é acessada 2 vezes mais rápido do que as memórias RAM convencionais. Aí ele tira um negócio da manga, né? A memória cache é acessada 2 vezes mais rápido. Não necessariamente. Esse fator multiplicador, ele pode ser outro. Então, essa alternativa, ela também está errada. Bacana? Então, vejam que SSD é um negócio que está na moda. Então, é cada vez mais... eu entendo que será cada vez mais comum questões envolvendo SSD caírem em provas de concurso. E vamos falar de outros dispositivos de armazenamento. Quem diria, a gente vai falar de mídias óticas e eu vou falar que as mídias óticas estão ficando para trás, estão ficando ultrapassadas. E é uma verdade. As mídias óticas, elas essencialmente são usadas pelo mundo da indústria, pela indústria da música, pela indústria do cinema, mas com o advento do streaming, que é essa capacidade de acessar conteúdo online, cada vez menos as mídias óticas estão sendo utilizadas e cada vez mais o streaming é utilizado. Dispositivos de armazenamento. Então vamos falar das mídias óticas. As mídias óticas são inicialmente chamadas de óticas porque a escrita e leitura nelas ocorre por meio de um sensor óptico lá dentro daquele drive. Então, o drive de CD, o drive de DVD, o drive de Blu-ray possuem um leitor óptico que joga um laser em cima dessa mídia e é o laser passando por essa informação que ela consegue tanto escrever, tanto apagar a informação da mídia óptica. Então, por isso, possuem o nome de mídias óticas. E as mídias óticas mais tradicionais, nós temos a mídia ótica da linha do CD. Então, é o CD-ROM, que é utilizado somente para leitura. Então, os softwares eram vendidos em CD-ROM. Surgiram os CDs R, que eram CDs graváveis e que permitiam uma única gravação em sua superfície. Então, se você lembrar, não sei se você já chegou a utilizar CDR, eu já usei muito CDR. O CD virgem, ele tinha um aspecto. Aí na hora que você colocava no computador e você gravava a informação, você conseguia olhar no CD onde estava gravado e onde não estava gravado, porque a gravação realmente modificava o aspecto do CD. E inclusive, quando o CD começava a arranhar, você sabia se a informação estava estragada ou não, se o arranhão tivesse passado pela parte gravável ou não gravável. Então,
O CDR tinha essa propriedade. Você podia gravar uma única vez, mas não precisava ser de uma vez só. Você podia gravar aos poucos sem finalizar o disco. E o CDR-W era aquele CD que permitia você gravar e desgravar. Isso aqui, enquanto não surgiu o pendrive, as pessoas viviam de CDR-W, né? A capacidade, algo interessante, é que o CD-ROM tinha capacidade de 650 MB ou 700 MB, mas também tinha a capacidade medida em minutos. Eu não sei se você já chegou a prestar atenção nisso. Por quê? Porque o CD era muito utilizado pela indústria da música. Então, como o formato de mídia musical, aquela que a música utilizava, era constante, você sabia que com 650 MB você conseguia gravar 74 minutos de música e com 700 MB você conseguia gravar aproximadamente 80 minutos de música. Então daí vem a capacidade dos CDs também ser mensurada em minutos. Também ainda existe, mas está ficando para trás, a linha DVD. Então nós tínhamos o DVD-ROM, que era gravado e não poderia ser modificado. Tínhamos o DVD-R e o DVD mais R. A diferença do DVD menos R para o mais R, que a capacidade de leitura era um pouco superior. Começaram a surgir os DVDs RW, que eram os regraváveis. Então o R vem de recordable e o RW vem de rewritable, né? Então nós tínhamos os DVDs R e RW e tínhamos o DVD-RAM. DVD-RAM era um DVD com capacidade muito superior que o usuário final nunca teve contato assim. O que era interessante saber de DVD é que nós tínhamos dois padrões muito populares com capacidade de armazenamento bem diferentes. Então nós tínhamos o DVD-5, que tinha capacidade de 4,7 GB, e o DVD-9, com capacidade de armazenamento de 8,5 GB. E esse DVD Dual Layer, ele vem mesmo de dupla camada. Então dentro do DVD, o DVD, se você olhar até, ele é um pouquinho mais grosso que o CD. Ele tinha duas camadas na qual você poderia gravar informação. Por isso que vem o Dual Layer. E o leitor tinha capacidade de acessar a primeira e a segunda camada para puxar os dados. Então o DVD Dual Layer, ele tinha a capacidade aí de 8 GB e meio. Legal? E aqui tem os outros padrões não populares, só para ilustração. Com o DVD ficando para trás, eu acho praticamente impossível cair em prova algo que não seja o DVD 5 ou o DVD 9. E o que está em vigor atualmente é o Blu-ray. Então nós temos aí o BD-ROM, que tem capacidade de somente leitura. Nós temos o BDR, que é gravável, e o BD-RE, que é regravável. Então hoje em dia com os pendrives, eu acho que ninguém, usuário final, usuário comum do dia a dia, não vai ficar usando Blu-ray gravável ou regravável, né? A capacidade hoje dos Blu-rays é de 25 GB para o single layer e de 50 GB para o dual layer. Bacana? Então, falamos aí de mídias óticas e agora a gente vai entrar num assunto que é um pouco menos entusiasmante. Minha experiência me diz isso. Que é falar sobre as unidades de medida, mas que vai ajudar a entender um pouco. Falei no vídeo anterior lá que, por exemplo, 1 tera tem 1024 GB, e aí fica, mas 1 tera não tem 1000 GB. Isso vai ajudar a explicar um pouco o porquê dessas mensurações quando a gente trata de computador, legal? Então, a principal unidade de medida dentro do computador é um bit. O que é um bit? 0 é um bit. 1 é um bit. 0 é um bit. 1 é um bit. Bit é a menor unidade de informação que pode ser mensurada, que pode ser entendida no computador. Um bit é 0 ou um bit é 1. Tudo na informática é trabalhado no universo binário. Então, esse vídeo que você está assistindo, recheado de informações, esse áudio que você ouve, dentro do computador, dentro do vídeo que tem um determinado tamanho, quando você vai lá no zoom, lá no detalhe, só tem 0 e 1. 0 e 1.
0 e 1. E a inteligência de outros programas que consegue pegar essa sequência de 0 e 1 e transformar na minha voz que você recebe hoje, nesse momento, transformar nesse vídeo que você enxerga, transformar em todos esses programas, em todos esses computadores que você... Toda essa informação inteligível, na verdade, ela vem de zeros e uns que são entendidos de uma forma muito mais complexa. Então, bit é a unidade binária do computador. E um byte, que é essa medida de grandeza que acabou virando referência por uma série de motivos históricos, é um agrupamento de 8 bits. Então, quando você agrupa 8 bits, 1 bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits, 5 bits, 6 bits, 7 bits, 8 bits. Quando você agrupa 8 bits, você tem um byte. Então, a grande e principal informação que você tem que ter em mente é que 1 byte é igual a 8 bits. E por conta de toda essa mensuração dessa unidade de grandeza medida em função do binário, e você não precisa entender isso em nível aprofundado, você não precisa ser engenheiro da computação para compreender isso. Mas como é fácil de assimilar. Tudo na computação é binário, é 0 ou 1, é bits. E por causa dessa unidade de medida, dessa ordem de grandeza que a computação trabalha, quando nós aumentamos a escala em bytes, em gigabytes, em terabytes, o que a gente faz, na verdade, não é agrupar 1000. O que a gente faz é uma ordem de grandeza mensurada na base 2. Então, quando a gente sai do byte, para o kilobyte, a gente não junta 1000 bytes. Na verdade, o que nós temos são 2 elevado a 10 bytes. E o que você precisa ter em mente é somente isso. O que você precisa ter em mente é que na computação, a ordem de grandeza não é na base 10, é na base 2, porque tudo é 0 e 1. Então, a base é 2. Então, 1 kilobyte não vai ter 1000 bytes. 1 kilobyte, na verdade, tem 2 elevado a 10 bytes. E esses 2 elevado a 10 bytes, na verdade, 2 elevado a 10, isso aí sim é uma conta aritmética que a gente faz na base a qual nós já conhecemos, nós teremos 1024 bytes. Então, o que você tem que guardar, eu acho que o número que você tem que guardar nas ordens de grandeza da computação é 1024. Essencialmente é isso. Não quer errar a questão de prova? É 1024. Então, 1 kilobyte, ele tem 1024 bytes. Quando a gente vem para o megabyte, 1 megabyte tem o quê? Tem 1024 kilobytes. E aí, se você quiser descer várias ordens de grandeza, você vai ter que fazer a multiplicação na base 2. 1022 elevado a 20, na verdade, é 1.048.576 bytes. 1 gigabyte é 1024 mega. É por isso que 1 tera é 1024 giga. E 1 petabyte é 1024 tera. Então, 1024 é o número com o qual você tem que se preocupar. Você tem que saber duas coisas. Que 1 byte contém 8 bits. E você tem que saber que 1 megabyte tem 1024 kilobytes. 1 kilobyte tem 1024 bytes. Então, quando você quiser, a rigor, saber a quantidade exata de espaço de armazenamento que você tem que trabalhar na base 2 e não na base 10. Legal? Isso é o rigor, tá? Eu estou indo no nível mais profundo. Você quer ser rigoroso? É 1024. E aí eu trago um exercício só para a gente filosofar, né? Quanto tempo levamos para baixar 300 megabytes a uma velocidade de 30 megabits por segundo? Eu não sei se você já reparou, as operadoras, elas são muito espertas. Você trabalha num mundo de armazenamento que é medido em bytes, certo? Todo mundo trabalha com bytes. Você tem um HD de 1 tera, é 1 terabyte. Você tem um pendrive de 64 gigabytes.
Mas a sua operadora, ela diz, ó, internet de 30 mega, internet de 60 mega, navegue agora na super velocidade, o 3G do seu celular agora tem 10 mega de velocidade. Mas eles esquecem não, eles intencionalmente falam para você a velocidade em bits. E aí eu acho que está no slide anterior, tá? Essa informação é importante, que quando a gente fala em byte, a gente sempre trabalha com um B maiúsculo, tá? Quando a gente quer falar em byte, a gente fala com um B maiúsculo. E quando a gente fala em bit, a gente fala com um B minúsculo. E a sua operadora de internet, ela só fala as velocidades em megabits. E como eles comercialmente só falam o tal do mega, você não sabe, na verdade, você quando associa a sua capacidade de armazenamento e a velocidade de download, você faz uma conta muito errada. Então, você tem, na verdade, o exercício está nos trazendo o quê? 300 megabytes. Então, olha aqui, ó, 300 megabytes. Até escrevo assim para você não esquecer mais. E a sua operadora de conversa fiada, sua operadora que gosta de conversa fiada, ela te falou a velocidade em megabits. Então você tem 30 megabits de velocidade. E quando você olhar para a internet da sua operadora, do seu celular, você nunca mais vai se esquecer que eles te formam uma velocidade 8 vezes menor do que a unidade a qual você está acostumado. Então, 30 megabytes para serem baixados a uma velocidade de 30 megabits por segundo, não é 300 dividido por 30 que dá 10. Então, de cara, esquece isso. Não é 300 dividido por 30 que dá 10. Por quê? Porque eu estou te dando uma unidade de armazenamento, uma unidade de medida de armazenamento em bytes, e eu estou te dando uma velocidade em bits. Em bits, certo? Então vamos trazer tudo para uma unidade só. Vamos trazer tudo para uma unidade só. Ou você divide, para você trazer, ou você calcula tudo em bit, ou você calcula tudo em byte. Dependendo do seu exercício, pode ser mais fácil dividir o megabit por 8 para achar em byte, ou pode ser mais fácil você trazer tudo para bits. Eu vou trazer tudo para bits somente por uma opção, você pode fazer da forma que você achar melhor. Eu vou trazer tudo para bits aqui. Então eu vou trazer 300 mega para bits. Como é que eu vou trazer 300 mega para bits? Vou trazer 300 mega, vou multiplicar por 1024, que eu trago de megabyte para kilobyte, e vou multiplicar por 1024 de novo, que eu trago de megabyte para eu trago de megabyte para kilobyte, eu trago de kilobyte para byte. Então eu estou trazendo para byte aqui. Então 300 megabytes é igual a 314.572.800 bytes. E eu vou trazer isso para bits, porque um byte tem 8 bits. E quando eu multiplico por 8, eu descubro que eu tenho 2.516.582.400 bits. Aqui eu tenho bits. Se aqui eu tenho bits, eu consigo dividir pelos 30 megabits, que são 30 milhões de bits. Então eu consigo fazer a divisão. E de uma forma aproximada, eu percebo que 30 megabytes dividido por 30 megabits por segundo dá aproximadamente 83,9 segundos. 83,9 segundos. Esse é o cálculo exato, certo? Estou lhe ensinando o gabarito. Esse é o gabarito, esse é o aprendizado. Mas pode acontecer de, na sua prova, a banca cobrar o cálculo grosseiro. E o que é o cálculo grosseiro? É você arredondar para 1000 e dividir por 1000. Pode acontecer? Pode. Questãozinha aqui da FGV. Marta tem um pendrive de 8 GB. E o disco rígido do seu computador é capaz de armazenar 1 terabyte. Assinale a opção que indica a relação entre a capacidade do disco rígido e a capacidade do pendrive. Então, 1 terabyte, que coisa fácil. 1 terabyte é igual a 1000
1024 gigabytes. 1024 gigabytes, se eu dividir por 8 GB, dá 128. Então, um pendrive de 8 GB é 128 vezes menor que um disco rígido de 1 TB. E aí você vem para cá e o que é que você vai marcar na hora da prova? Você vai marcar 125. Não tem jeito, não tem outro caminho. Então, tem bancas que você passar em concurso, tá? Passar em concurso é ser pragmático. E é minha obrigação como professor trazer isso para vocês. Pode ser que a banca encha o seu saco e queira o cálculo exato. Pode ser que a banca queira o cálculo grosseiro. Então, é por isso que, às vezes a banca, às vezes é intencional. Às vezes você consegue fazer o cálculo grosseiro e marcar a alternativa correta para ganhar tempo na hora de fazer sua questão de prova. Às vezes a banca pode ser mais chata e colocar o detalhe na vírgula para saber se você só acertou quando calculou. Mas, via de regra, essa questão aqui, ela é uma questão mais pragmática, mais realista. Então, perceba que se você fizesse o cálculo bem grosseiro, 1000 por 8, você acharia 125 e conseguiria fazer essa questão em poucos segundos. Mas você sabe que a rigor 1 TB não é 1000 GB. 1 TB é 1024 GB. 1024 GB. Ok? Então, eu vou encerrar esse vídeo por aqui e nós prosseguimos no próximo vídeo com mais conteúdo de hardware. Ok? Então nos vemos no próximo vídeo.